Hoje eu vou ler para vocês uma crônica da Clarice chamada Um Laboratório de Criatividade. Foi publicada no Jornal do Brasil dia 1º de novembro de 69 e é sobre o primeiro laboratório de criação literária fundado na Faculdade de Letras do Rio de Janeiro pela Nélida Pinhon. Há 8 anos, uma moça chamada Nélida Pinhon, descendente muito brasileira de espanhóis, iniciava sua carreira literária com um livro dificílimo de ler, Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo. Sem nenhuma concessão ao leitor, o livro, para a maioria, era ininteligível. Ainda na mesma linha, publicou, em 1963, Madeira Feita Cruz, e 3 anos depois o livro de contos Tempo das Frutas, este já bem mais realizado, com ótimos contos. O seu romance, O Fundador, ganhou um prêmio especial no concurso nacional Valmap e aparecerá pela editora José Álvaro na 2ª quinzena de novembro. Continue escrevendo. Tem prontos um livro de contos e uma peça de teatro. Tudo escrito num estilo muito especial, muito Nélida Pinhon. Enquanto isso, dirige o primeiro laboratório de criação literária no Brasil, na Faculdade de Letras do Rio de Janeiro. Enquanto isso, dirige o primeiro laboratório de criação literária no Brasil, na Faculdade de Letras do Rio de Janeiro, cargo que lhe assenta perfeitamente. Só poderia ser ministrado realmente por alguém com a inteligência criadora de Nélida. Fiz-lhe, a propósito do laboratório, umas perguntas, que foram respondidas por Nélida por escrito. Você está dando um curso sobre criatividade literária ou atividade criadora de um modo geral? Literária em particular, mas não separa o fenômeno literário da criatividade em geral, uma vez que criar é estar em todas as coisas. Você crê que o Laboratório de Criação Literária da Faculdade de Letras possa orientar futuros escritores ou seu curso tem apenas um sentido cultural? Mais importante que transmitir experiência é discutir as razões que justifiquem o escritor numa sociedade de consumo, em que o homem, nutrindo-se do objeto, aprendeu a venerar geladeiras, carros, instrumentos, enfim, que lhe são impostos como presumíveis restauradores do espírito. Não acreditamos que o ofício de escrever, assimilado de qualquer modo, determine imperativamente uma elite. Ao contrário, como poverelos, estaríamos mais aparelhados a destronar as regras incompatíveis a uma comunidade adiposa. O laboratório pretende tão somente queimar etapas, lidar com técnicas dominantes na ficção contemporânea, sem mutilar, porém, o espírito criador do aluno. Sobretudo transmitir a verdade, e ouvindo também confirmamos nossa crença de que compete afinal ao escritor desvendar o labirinto, o escondido, a parcela, derrubar falsas comemorações, intensificar dúvidas, protestos, ainda que seu grito seja o último a se registrar numa região otimizada. Quais os processos que liberam mais a criatividade? Todo processo é válido, desde que se confirme a criação. Alguns escritores, por exemplo, exigem o estado orgástico para criar, aquele delírio impedindo-os de analisar o ato que estão conhecendo, os frutos abastados da sua poderosa paixão. Outros elegem o caos como modo de atingir a ordem, o que equivale a eleger a ordem para estabelecer o caos na terra. Certos escritores imitam a sedimentação da rocha, cultivam estágios longínquos, são habitantes de eras remotas e tão pacientes que desprezam o tempo por acreditarem na eternidade. Mas quem fala pelo escritor é seu próprio depoimento, o impulso de não ser escravo e criar livre. Qual é o seu método de escrever? Você planeja a trama antes de começar? Acredito no convívio diário com a palavra, ainda que não seja de ordem física. Sem tal abordagem regular, vejo reduzida minha capacidade de expressão, dificilmente alcançando a forma necessária. Crio o que preciso ao longo dos dias, as mais penosas horas, e da vivência pessoal, colisões permanentes com a terra.
existindo a consciência de escrever, que este ato se repita constantemente. Não compreendo o amadorismo. Compreendo, sim, a vocação flagelada, difícil, espinhos por toda a carne, que é a nossa coroa, o desafio de não transigir. Fundador, meu último romance, foi estruturado antes de o iniciar. Conhecia a técnica, a linguagem, o andamento que se devia adotar. Embora elementos imponderáveis, entre o tanto que mais tarde mutilamos corrigindo, como se não fosse nossa carne o que estamos sacrificando, surgissem ao longo do livro como transfusão. Você acredita em inspiração ou acredita que o trabalho árduo equivale para escrever? Inspiração era meu recurso de adolescente. Fase adulta exige outro confronto. E como a natureza não me tornou um instrumento de Deus, habituei-me a avançar pesadamente no mundo escuro de um texto até descobrir a primeira luz. Olha só que texto maravilhoso para falar sobre criação literária. E aqui a Clarice Lispector pergunta para uma escritora como que é o processo de criação, o que é que ela pensa sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!